De fato, vocês estão escrevendo um livro também, né? Na verdade, vai ser tudo spoiler hoje, né? Eu tô terminando um livro, tá na editora, Vivendo o Sobrenatural de Forma Natural. Acho que mês que vem eu já tô lançando. E aí, numa conversa nossa a respeito de Davi, e a gente começou a dialogar. Na verdade, a gente estava no carro voltando de uma oração, e nós estávamos falando como o ser humano é do ser humano reduzir alguém. Vamos supor, você fala Davi, vão falar, matou Golias, adulterou. E será que o homem, segundo o coração de Deus, se resume a dois atos? É verdade. E aí, né, Giovanni, a gente começou a compartilhar impressões do caráter de Davi. E aí começou a. É, uma delas, né, que é muito forte e a gente colocou nesse dia em conversa foi a questão do consenso que há de que Davi era um rejeitado. E a gente começou a falar, e eu particularmente tenho ouvido pastores e pastores renomados sempre falando: Jessé deixou Davi de lado, Jessé excluiu Davi. E nesse bate-papo a gente começou a observar na relação de Davi com o pai, com os irmãos, com o próprio rei Saul, que não há traços de um rejeitado. Porque um rejeitado, onde ele vai, Ele vai ser rejeitado. e ele demonstra que se sente rejeitado. Verdade. Davi você não percebe isso nele e a gente vai falar um pouco É mais. porque a gente sempre pensa, né? Porque quando vão. Samuel vai até Jessé, né? E só apresenta alguns filhos, não apresenta Davi. Davi é o que fica excluído, né? Então você traz aquele. Então Davi foi excluído, ele é rejeitado. Você traz essa narrativa pelo fato dele não ter sido chamado. Exatamente. Então, mas nós vamos tentar, né? Na verdade, são provocações. Será que realmente ele foi excluído ou não? Amém. Então vamos lá. Bora lá então. Vamos tirar essas dúvidas todas aí então. E você está nos assistindo, quiser mandar perguntas, na verdade, esse é um projeto de um livro. Nós vamos tentar trazer todo o embasamento bíblico, é o nosso próximo livro, e trazendo algumas vertentes de Davi, né? Na verdade, algumas outras explicações. E nós vamos falar disso, da rejeição, do caráter, da honra, até da altura de Davi, né? E aí a gente vai mostrar também. Será que Davi, todo mundo fala que ele era pequenininho. Tu fala que ele é baixo, né? Será que a Bíblia fala que ele é baixo? É, Então, vocês colocam a dúvida na minha cabeça agora. são algumas questões que a gente começa a falar a respeito, e quando a gente vai para o silêncio da Bíblia, você chega a algumas conclusões que, como eu disse, à medida que alguns homens de Deus influentes passam a falar, é quase que unanimemente aceito como verdade. Mas, de repente, você pode perceber que a Bíblia dá outra narrativa. Eu vou dar um exemplo de outro personagem bíblico só para ilustrar. Moisés era gago? Eu sempre fico nessa dúvida se ele realmente era gago ou não. E você só ouve falar que Eu ouço Moisés é falar que ele é gago. gago, mas eu fico nessa dúvida se ele era gago ou se ele era Outros falam tímido. que ele tinha dificuldade de falar. E aí, quando você vai lá para Estevão, falando de Moisés, no livro de Atos, você vê Estevão apresentando Moisés como um homem poderoso em palavras. Tchau, diferente. Então, se Moisés era poderoso em palavras, como é que uma pessoa poderosa em palavras tem dificuldade de dicção ou é gago? Isso mesmo. Então, a solução que deram foi um problema de dicção ou gagueira. Mas pode ser, e aí eu vou entrar no silêncio da Bíblia com a minha visão pessoal. Pode ser que por ter sido criado no Egito e aprendido a falar melhor a língua egípcia, ele tinha dificuldade em falar com os hebreus. Os hebreus, né? É isso. E Arão, que viveu com os hebreus, articulava melhor. Faz sentido. Talvez Faz ele sentido. tenha dito para Deus: Senhor, eu não consigo Eu falar já com vi esse falar que ele povo. falava mais de uma língua, né? Mais um idioma, porque ele é bem conhecido, tinha estado de Ele guerra. estava sendo educado para ser o príncipe. Isso, Né? né? Então ele falava mais de um idioma, no caso. Talvez ele tivesse dificuldade com a comunicação com os hebreus. É assim, é uma inferência, mas que põe um ponto de interrogação no que já está consagrado, que todos falam, e talvez ninguém parou para. É verdade, realmente. Às vezes chama isso até de sofismas, né? São algumas coisas que a gente passa a crer, você tem uma lógica. Então, todo mundo faz,
eu passo a fazer, eu passo a reproduzir Você vai no vácuo. na manada. Isso. Exatamente. E vamos supor, você pegar alguns cristãos antigos, se você falar que você ora em pé, ele vai falar que não pode, porque para você orar tem que ser de joelho. E aí você vai ver na Bíblia, tem orações ajoelhado, deitado, em pé. O que importa é a comunhão. Se você vai para Israel, no Muro das Lamentações, o maior momento de comunhão é em pé em frente ao muro. É isso mesmo. Mas se você pegar aqui no Brasil, na cultura, tem que ser de joelhos. Então, às vezes, a gente pega informações e não é por maldade, a gente vai reproduzindo, e aquilo se torna uma verdade absoluta, sem ter um embasamento bíblico como devia. E a gente reproduz em pregações, falamos tantas coisas, e aí quando você vai ver na Bíblia, a Bíblia não fala aquilo. Não relata tanto. É igual quando as pessoas falam assim, não cai uma folha da árvore sem permissão de Deus. Aí eu se pergunto, mas qual é o baseamento bíblico que você tem disso aí? Onde fala disso na Bíblia? E a pessoa afirma que tem na Bíblia. E não tem esse E não texto tem na esse Bíblia. texto na Bíblia. Então, Não. E outros vão pôr, maldito homem que confia no homem. Não tenho que confiar em ninguém. Mas se você olhar o contexto, não está falando que é o maldito Verdade. homem que confia no outro, é que confia em si próprio e não em Deus. É a autoconfiança. O texto nem em um momento fala em relação ao próximo. até porque você tem que caminhar um com o outro, não caminhar sozinho. Você precisa do outro Exatamente. pra não cair. Se cair, o outro te levantar. Então, como é que eu não vou andar um com o outro, eu não posso confiar no outro? E vira uma verdade que está totalmente fora do contexto do texto bíblico original. Verdade. E de fato tem muitas dessas coisas na Bíblia que traz prismas diferentes, assim, né? Que às vezes tem esse entendimento diferente um do outro. Vou dar um exemplo assim, agora vamos pro secular. Não sei se você foi claro, a minha mãe falava que não podia tomar leite com manga, que fazia mal. É verdade. Morria. Até que eu fui em Minas e descobri a origem disso. Qual é a origem? Era uma fazenda de leite que tinha muitos escravos e que tinha muito pé de manga. A manga, à vontade, caía. Então os escravos comiam muito manga. Para inibir os escravos de roubarem leite, inventaram isso. Pra eles não. Olha, tá vendo? Porque como a manga tinha abundância, eles estavam comendo manga, então eles ficavam com medo de tomar o leite para morrer. Então o dono da fazenda inventou essa história com o intuito de inibir o roubo de leite e se tornou uma verdade que a minha mãe falava para mim e eu morria de medo. A gente crescia com muitos mitos mesmo. Ficava com medo mesmo, realmente. E até hoje dói, assim, suco de manga, quer com leite? Não. Vai com água, né? Vai que é verdade. Vai que acontece de verdade, mas não tô sabendo. Né? Não, isso é realmente mesmo. Umas histórias que são loucas. Não tem muito a ver com o tempo específico para o qual nós viemos aqui, mas entrando na seara dos mitos, né? Pequeno, a gente tinha uma família com 5 irmãos, né? Recursos limitados. E eu ia na feira com a minha mãe, a compra da minha mãe era laranja e banana, e olha lá. E eu via melão e falava, meu, isso aí deve ser uma delícia, né? Eu olhava aquele melão amarelinho. Mãe, compra melão. Ela, não, isso é ruim. Falava que é ruim? Aí no outro domingo, mãe, mas não pode ser ruim, é o tanto que tem. Não, isso aí é ruim, você não sabe, ixi, isso aí é horrível. Rapaz, eu comecei a namorar minha esposa. Tô lá na casa dela um dia. Família, depois do almoço, corta o melão. Quer um pedaço? Não. Prova, é bom. E eu não falei que era ruim, mas na cabeça, minha mãe Na cabeça falou era que ruim. Aí depois de tanta insistência, eu provei. Aí quando eu provei, eu falei, isso aqui não pode ser melão. Minha mãe falou que era ruim. Mas falava E que com era açúcar, ruim. então. E com açúcar, então. É verdade, mas é verdade. São vários mitos. E nós vamos debater um pouco isso aqui hoje, então, aí, esses mitos aí.